Salve moçada, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós falaremos sobre tabela periódica. Serão uma sequência de 3 aulas em que nós veremos nesta primeira aula o histórico da tabela periódica. Na segunda aula nós vamos aprender a interpretar e a entender, a ler uma tabela periódica. E finalmente na terceira aula nós veremos as propriedades periódicas. Então muita coragem, respira e vamos começar! Então vamos lá, moçada. Essa vai ser nossa primeira de uma sequência de 3 aulas sobre tabela periódica. Nessa primeira aula, nós vamos ter uma aula mais informativa. Vai ser o histórico da tabela periódica, como que surgiu isso até chegar onde nós estamos hoje, com a tabela atual. Galera, essa aula, a gente nunca pode dizer que alguma coisa não vai cair no Enem no vestibular, mas é muito difícil ver uma questão sobre o histórico da tabela periódica. Vocês vão ver alguns nomes meio complicados, mas não se preocupem em decorar esses nomes. Pelo menos até aqui, eu posso dizer para vocês que esses nomes não são cobrados em Enem vestibular. Então relaxa nessa aula, assiste, entenda da onde surgiu a tabela periódica, por que surgiu, até o modelo de tabela que a gente tem hoje. E entender tabela e interpretar a tabela periódica só na próxima aula, beleza, galera? Então nessa aula senta e relaxa. Vamos começar bem tranquilo, uma aula bem light pra gente. A primeira pergunta quando a gente fala de tabela periódica é justamente essa. Por que fazer a tabela periódica? Ou seja, por que classificar ou tabelar os elementos químicos? Por que fizeram isso? Ou porque em algum momento sentiu-se a necessidade de fazer essa organização dos elementos? Moçada, de acordo com que os elementos químicos eram descobertos, os cientistas escreviam todas as suas propriedades numa folha de papel. Então eles chamavam isso de ficha. Só que em 1869 já eram conhecidos cerca de 63 elementos químicos. Ou seja, se você fosse um cientista, você teria que ter 63 desses papéis. Só que para um cientista que trabalha com esses dados de forma bastante corriqueira, não é prático, galera, você ter um massinho de 63 folhas de papel e toda hora você tem que ficar caçando dentre essas 63 folhas aquela que você quer. Então, isso não ficava prático para o dia a dia. Então, por causa disso, sentiu-se a necessidade de se organizar esses dados de uma forma lógica e que facilitasse sua utilização. Então, olha só, as fichas eram utilizadas, por exemplo, por Dalton para organizar as informações que tinha dos elementos. Porém, isso não era prático. E como então a gente faz essa organização? Simples, reunindo o máximo possível de propriedades semelhantes e deixando esses elementos com essas propriedades semelhantes próximos entre si. E a primeira tentativa de se fazer isso foi de um cientista chamado Dobereiner. Ele fez um modelo de tabela que ficou conhecido como tríades. E por que tríades? Bom, Dobereiner ele foi um químico alemão. Esse modelo de tabela foi proposto em 1837. E aí, galera, ele juntava nessa tabela grupos de 3 elementos químicos com propriedades semelhantes. A esse grupo de 3 elementos ele chamava de tríades. Então, ele tinha a primeira tríade, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta tríade, e assim por diante. Então, observem que a tabela dele era bastante simples, bastante simplória. Porém, galera, aqui ele já conseguiu enxergar elementos químicos com propriedades semelhantes. Por exemplo, olha na tríade 1, lítio, sódio e potássio. Esses 3 elementos estão, de fato, na família 1A da tabela periódica que a gente conhece hoje. Olha a tríade 2, cálcio, estrôncio e bário. São elementos que estão na tabela periódica da família 2A, da tabela que a gente tem hoje. Então, observe, moçada, que ele acertou várias coisas. Por exemplo, a tríade 4 são os halogênios, família 7A. Tríade 5 são metais, que estão na família B. Então, ele já teve algum sucesso, algum acerto nessa primeira tentativa de se fazer a tabela periódica. Depois, Charpentier vai fazer uma outra tentativa de organizar esses elementos. E ele chamou o modelo de tabela dele de o parafuso telúrico. Bom, o que era esse parafuso telúrico de Charpentier? Primeiramente, Charpentier propôs esse modelo de tabela em 1862. Ele agrupou esses elementos de uma forma tridimensional. A ideia dele, moçada, era dar tridimensionalidade à tabela periódica.
Essa foi a novidade da tabela de Charpentier. Ele faria isso inicialmente num plano, numa folha de papel plana, depois ele ia enrolar na forma de um cilindro, e esses elementos ia fazer como se fosse uma espiral. E essa forma tridimensional é o que ele chamou de parafuso telúrico, porque isso se assemelhava de fato a um parafuso. Quando você traçasse uma linha vertical, você teria elementos com propriedades semelhantes. Observe que qualquer modelo de tabela periódica visa agrupar elementos com propriedades semelhantes. Isso é uma constante. E uma observação, pessoal, uma curiosidade, parafuso telúrico, porque a palavra telúrico vem do latim tellus, que significa terra, ou seja, são elementos que vêm da terra. Uma tabela, uma classificação que organizaria os elementos que vêm da terra. Esse é o trabalho de Charpentier, só que a resolução não permite a gente observar com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes, o que está escrito, os elementos, mas esse foi o trabalho publicado por ele. E aí a gente tem de uma forma mais didática aqui para vocês verem. Ele pegou uma folha de papel, ele começou a escrever os elementos na diagonal. Quando ele fizesse um cilindro com isso, observa que essas diagonais se juntariam, formariam uma espiral. Esse desenho se assemelha a um parafuso. Quando você junta elementos por uma linha vertical, você obtém elementos com propriedades semelhantes. Então, observe, moçada, que eu tenho, por exemplo, em uma vertical, potássio, sódio e lítio, que corresponde inclusive às tríades de Dobereiner. Depois eu tenho cálcio, berílio, magnésio, que é a atual família 2A da tabela periódica. Então ele também teve uma ideia legal de tentar dar um caráter mais tridimensional, mas é um modelo que também acabou não pegando. O próximo modelo de tabela foi proposto por um cientista que apreciava bastante a música. Esse cientista foi Neil Landis e o seu modelo de tabela ficou conhecido como as oitavas musicais. Moçada, esse modelo foi proposto em 1864. O que Neil Landis propôs? Ele organizou os elementos em grupos de 7. O oitavo elemento deveria ser posicionado de forma a começar uma nova linha. Ele fez com isso uma analogia às oitavas musicais. A gente tem 7 notas musicais: do, ré, mi, fá, sol, lá, si. A oitava nota é repetição da primeira, iniciando uma nova escala. Então, depois do si, volta o do e começa de novo do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Neil Landis propôs a mesma coisa. Ele organizou os elementos em grupos de 7, em linhas que tinha 7 elementos, e o oitavo deveria começar numa nova linha. A cada linha, ele agrupava elementos com propriedades semelhantes. Observa que propriedades semelhantes é sempre o critério principal para se fazer a tabela periódica. Então, esse foi o modelo de tabela proposto por Neil Landis. Ele teve alguns acertos, mas ainda não era um modelo muito legal, porque ainda várias propriedades dos elementos não estavam muito bem agrupadas, moçada. Então, era um modelo de tabela que ainda não foi bem aceito. E finalmente nós chegamos na tabela de Mendeleev, que é conhecido como o pai da tabela periódica, porque o modelo que ele propôs, moçada, já é muito próximo do que a gente tem hoje. Depois houve algumas correções, mas ele já criou um modelo muito próximo do nosso modelo atual. Esse modelo de tabela foi proposto em 1869. Na verdade, não foi Mendeleev sozinho. Ele teve ajuda com o trabalho também de Meyer. E ele conseguiu essa difícil tarefa de agrupar de uma forma bastante lógica e versátil um grande número de elementos com propriedades químicas e físicas semelhantes. Então, Mendeleev é considerado o pai da tabela periódica. O que Mendeleev fez, afinal? Primeiro, moçada, ele conseguiu organizar a tabela em famílias e períodos, ou períodos e famílias. Nós vamos estudar isso melhor na próxima aula, saber o que é um período, o que é uma família. Outra coisa, galera, ele deixou lacunas na tabela dele. E essas lacunas, ele pensou o seguinte: olha, deve existir um elemento químico que deve se encaixar aqui, mas esse elemento ainda não foi descoberto, mas ele será descoberto mais tarde. E ele tinha razão, galera, ele tinha razão. De fato, nessas lacunas que ele imaginou que deveriam ser descobertos elementos, mais tarde foram descobertos tais elementos. Mendeleev ainda previu as propriedades desses elementos químicos que, segundo ele, ainda seriam descobertos e, pela pouca tecnologia da época, com um bom grau de acerto, mostrado até com uma
precisão bastante razoável. Aí nós temos a tabela que Mendeleev descobriu. Então nós temos aqui as famílias, aqui em cima, que são as colunas, e as linhas são os períodos. Bom, mas Mendeleev cometeu alguns erros. Obviamente, moçada, que isso não invalida o trabalho dele e muito menos desmerece, muito pelo contrário. O que ele conseguiu foi fantástico, dada a tecnologia na época e também dado que na época muitos elementos químicos ainda não haviam sido descobertos. Mas é importante a gente entender quais foram esses erros para saber as correções que precisaram ser feitas mais tarde. Primeiro, o principal erro de Mendeleev é que ele organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica. E isso está errado. Por que ele fez isso? Porque ele acreditava que o que determinava a qual elemento químico um átomo pertence era o número de massa. E nós já sabemos que isso é mentira. O que indica, o que me diz qual elemento químico é um determinado átomo é o seu número de prótons, é o número atômico. Então, galera, isso é um erro. Porque o que caracteriza um elemento químico é o seu número de prótons e não seu número de massa. Outro erro de Mendeleev é que ele não previu a existência dos gases nobres. Na época isso não tinha sido descoberto e ele também não teve nenhum indício que fez ele prever a existência dessa família de elementos químicos. Por isso ele deixou essa família inteira de fora. E finalmente, moçada, para corrigir vários desses erros, Moseley fez várias contribuições à tabela de Mendeleev. E a principal delas foi que ele organizou os elementos em ordem crescente de número de prótons, ou número atômico. Então, galera, Moseley corrigiu esse importante, esse grande erro que estava na tabela de Mendeleev. Ele ordenou, classificou os elementos em ordem crescente de número de prótons. Galera, só uma curiosidade, Moseley trabalhou junto com Rutherford. Não foi pouca coisa, não. E com isso ele instituiu a lei periódica, que diz com que todas as propriedades dos elementos químicos variam periodicamente, ou seja, se repetem de forma previsível, de forma coerente, quando eles são ordenados em ordem crescente de número atômico, ou número de prótons. O que classifica um elemento, o que me diz o que ele é, o seu número de prótons. E na tabela periódica, os elementos devem estar classificados em ordem crescente de número de prótons. E com isso, galera, nós chegamos na tabela periódica atual. Essa é uma versão bastante recente, que está no site da IUPAC, que é uma organização que trata de todas as convenções de química a nível mundial. Então essa foi nossa videoaula sobre tabela periódica. Galera, próxima aula, lembrando que também será sobre tabela periódica na parte de entendimento e interpretação. Obrigado, moçada. Até a próxima!